E agora a gente segue por aqui para te contar que o mercado de criptomoedas vive um momento aí de forte sensibilidade a juros, com impactos diretos para investidores. E a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre o cenário de janeiro, o que esperar para esse 2026. E eu converso agora com o Luiz de Magalhães, diretor para a América Latina da Bean Crypto, um dos principais portais internacionais sobre criptoativos. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigada por conversar com a gente por aqui. Obrigado, Muriel. Boa noite para todo mundo que nos acompanha na CNN. O mercado está instável, né? O Trump falou, coisas mudam. Assim como o mercado tradicional, o mercado cripto cada vez mais está dependente, está atrelado ao mercado tradicional que a gente chama de TradFi. Vamos falar justamente sobre isso. Essa semana que passou teve muita oscilação. O mercado tradicional, a gente viu uma queda que não acontecia desde novembro do ano passado e agora caiu, chegou a recuperar de leve, como a gente viu nos últimos dias, muito porque Donald Trump teve essa fala importante com relação à taxação, retirou a taxação. A gente viu Donald Trump falando que não vai usar a força para a Groenlândia, deu quase que um alívio. E a gente viu o Bitcoin ainda assim meio que andando de lado. Como é que você enxerga esse movimento? Olha, a gente tem falado com nossa equipe, a gente está em mais de 26 países, então a gente fala, tem muito analista, muito jornalista, muitas fontes de diferentes mercados, porque às vezes o mercado brasileiro não está pegando algo que o mercado asiático está pegando. Mas tem um grande consenso, tá? Esse é um ano de consolidação. Então, ao mesmo tempo que você traz muita volatilidade para o Bitcoin, para o Ethereum, talvez até para as altcoins, né? Não teve alt-season no ano passado. Você traz uma estruturação dos fundamentos básicos do cripto muito avançado. Então, uma coisa equilibra a outra, né? O Trump, ele é um cara 100% pró-cripto. Então, ele tem muitos doadores da campanha dele, financiavam muitos players do mercado cripto financiando essa campanha. Então, ele já aprovou o Genius Act, ele vai aprovar agora o Clarity Act, que estava para ser aprovado nessa semana, acabou sendo postergado, talvez seja para o final do mês, inclusive, né, por falta de quórum no Senado americano. Mas qual que é a grande questão? É isso, o mercado vai ver o Bitcoin caindo um pouco, se consolidando abaixo dos 100 mil, muita volatilidade esperada, principalmente para esse primeiro trimestre, principalmente porque as falas do Trump mudam o cenário global, não só cripto, mas os mercados globais, mas ao mesmo tempo uma movimentação institucional que é essencial para o cripto. Porque antes, lá atrás, quando era só mato, cripto era uma coisa meio... ninguém conhecia muito bem, era uma coisa com uma falta de transparência muito grande, pelo menos porque não estava no mainstream. Agora você vê bancões como o Citi, você vê BlackRock, você vê os grandes players se movimentando pró-cripto, com stablecoins, com ETFs e tudo mais. E você vê governos como os Estados Unidos, estados americanos já fazendo reserva de Bitcoin. Então, uma coisa equilibra a outra. Vai ter volatilidade, porque o mercado é um ano volátil para o mundo, para todos os mercados, mas ao mesmo tempo você tem esse grande passo institucional que dá uma chancela de autoridade para o mercado cripto. Então, é isso. O Trump ele vai falar, ele vai continuar mexendo os mercados, mas nesse ano se espera que o mercado cripto tenha essa base um pouco mais consolidada e isso faça com que essas quedas, essas variações não sejam tão bruscas. Como a gente viu, por exemplo, nessa semana que passou, a gente viu que teve uma queda nos primeiros dias, mas depois meio que se manteve estável apesar das falas de Trump, né? Exatamente. Se isso fosse talvez de uma outra gestão americana ou em um outro momento do mundo, há 5 anos atrás, provavelmente ia despencar o Bitcoin. Entendeu? Mas agora ele caiu menos do que ele deveria cair. Então o Bitcoin está se atrelando cada vez mais ao mercado tradicional e ficando cada vez menos volátil. Agora, falando em volatilidade, essa preocupação com a volatilidade, a gente sabe que as pessoas acabam correndo para, às vezes, ativos mais seguros. A gente viu um movimento agora para ouro e para prata, ouro crescendo muito. Como é que você enxerga isso? Porque muita gente fala que Bitcoin pode ser também um ouro digital. Exatamente. O Bitcoin ele tem essa impressão de dar essa proteção contra a inflação ou de ser um ativo de segurança, por isso o ouro digital. Mas a gente vive um mundo, tem relatórios, acho que da Hashdex nesse ano, que eles previram que o mercado de tokenização e RWA, Real World Assets, ele ia crescer um pouco mais de 10 vezes nesse ano, ele ia de 30 para 400 bilhões de dólares.
Ou seja, a tokenização, por estar tão atrelada ao movimento institucional das criptomoedas, ela vai ter um grande movimento nesse ano, né? Pelo menos essa é a previsão. Então, dentro disso, tokens de ouro, né? O Shout, enfim, tem vários tokens, vários projetos de ouro tokenizados, eles acabam ganhando uma importância muito maior do que nos outros anos, né? Então, o ouro está crescendo, você precisa de um token atrelado ao preço do ouro. Então, ao invés de você ir lá comprar a barra de ouro, que nem, né, os antigos faziam, você compra o token do ouro e dá na mesma, e daí você quer vender, você vende rapidinho e compra outra coisa. Agora, Luiz, outro ponto para a gente conversar aqui também é o fato de que você trabalha com a América Latina e como é que é adaptar as estratégias para diferentes lugares, diferentes regiões, e a gente sabe que, no fim das contas, o impacto pode ser grande também, né? Cada país tem a sua estratégia, cada país tem a sua especificidade também, né? Sim, total. É muito difícil, é muito diferente, né? Você vê, basicamente, as empresas cripto. Ontem eu falei, inclusive, com alguns executivos também da América Latina, em entrevista, e todos eles têm a mesma estratégia, tá? É uma estratégia muito parecida. A gente divide em algumas áreas. Tem o Brasil, que é a parte de toda a América Latina, principalmente porque tem um mercado muito mais maduro e por conta do idioma, né? O Cone Sul, que é ali Chile, Uruguai e Argentina, e você tem a parte da América Central ali, México, El Salvador, também players importantes. Então são aí 3 núcleos relevantes. E é muito diferente, porque você vê com o Brasil, a gente está dando alguns passos, todos eles estão caminhando com o avanço das regulações. No Brasil, a gente tem um Banco Central muito influente, muito presente na discussão cripto, e tem gente de cripto muito boa no Banco Central brasileiro, mas a gente está andando um pouco mais devagar, porque a gente não tem essa necessidade como tem a Venezuela ou como tem a Argentina, que tem economias fragilizadas, né? Então, como a nossa região é muito instável economicamente, países em que a economia é muito frágil ou muito fraca, eles tendem a adotar cripto mais fácil. Como uma forma de alternativa mesmo. Perfeito, é isso aí, Muriel. Porque qual que é o grande problema? Você está na Argentina com uma inflação muito grande, você vai ganhar em peso, amanhã você não consegue comprar nada. Então você vai ganhar em dólar, você perde no câmbio. Aí você ganha o quê? Em USDT, USDC, algum dólar digital. E aí isso dá uma estabilidade para a economia. E aí as pessoas começam a adotar muito. Eu estive em El Salvador agora, no meio do ano passado, com a convite do Bukele, do pessoal de todo o programa cripto de El Salvador. E você vê caixa eletrônico de Bitcoin, você vê lugares que você consegue colocar nota e você já cai na sua wallet, você vê iniciativas, padaria, assim, lojinhas, tendas, aceitando Bitcoin, então aluguéis, hotéis. Então, El Salvador deu uma guinada muito pró-cripto também, então é um polo hoje de evolução, de disrupção, quando a gente fala de blockchain, Web3, na América Central. O Brasil tem muita chancela, como eu falei, do Banco Central e de grandes instituições, então isso é um ponto legal. E aí você vê Venezuela, Argentina, países, Bolívia também, com a economia um pouco instável, com uma adoção maior, porque eles precisam, né? Então aqui no Brasil você tem, resumindo, né, você tem a adoção institucional muito grande, você vê ali países com a economia fragilizada tendo uma adoção massiva porque você precisa, e você vê núcleos como El Salvador tentando fazer uma virada total pro blockchain ou para a economia descentralizada. Mas quando a gente pensa em leis para cripto, por exemplo, o Brasil continua sendo protagonista nesse caso. Como é que fica El Salvador na comparação com o Brasil, por exemplo? São governos diferentes, né? Aqui a gente tem uma democracia um pouco mais ampla, eu diria, do que em El Salvador. El Salvador, assim, quando o Bukele assumiu, ele mudou basicamente tudo. Então você não tem tanto espaço para um debate cripto com diferentes pontos de vista. Mas não tem tantos diferentes pontos de vista em cripto, né? Basicamente as pessoas pensam de um jeito só. Então lá você tem menos regulação, assim, então as pessoas são mais pró-cripto, é mais fácil de aprovar as coisas. Aqui no Brasil você tem muita opinião diferente. Então isso acaba aqui travando, porque temos que ouvir todos. Então as coisas vão um pouco mais devagar. Mas aqui a gente, como eu falei, tem grandes players dentro do Banco Central, dentro de bancões, Itaú, Bradesco e dentro de grandes gestoras fazendo uma movimentação para o DeFi. Então eles estão se aproximando cada vez mais de cripto, até por conta do grande peso que as stablecoins e das reservas de cripto que estão tomando no cenário global. E aí eu até aproveito para te perguntar se, na sua avaliação, com a experiência que o investidor brasileiro está ganhando cada vez mais, se você enxerga que agora o investidor brasileiro aprendeu a lucrar na lateralização ou talvez continua aproveitando o rally das cotações?
é difícil falar, mas assim, o mercado tá melhor do que era antes, né? Tá. Antes você pegava o mercado cripto, você acessava o Instagram de gente que falava de cripto, era ostentação, cara de Ferrari, olha como eu fiquei rico com cripto. Quando você para pensar assim, analiticamente, o que é cripto? Ela tem uma volatilidade muito grande, beleza? Se eu tenho 10 mil e eu lucrei 100% no ano com essa moeda, eu tenho agora 20 mil. Eu não mudei de status, eu não virei milionário com cripto, né? Se você tem 10 mil, você tem 20 mil, você mantém o seu padrão de vida de 10, 20 mil. Se você tem 100, você tem 200, se você tem 100 e lucra para 200, você mantém o seu padrão, e 1 milhão e 2 milhões é a mesma coisa. Então, assim, essa história de ficar milionário, bilionário com cripto é uma narrativa falsa que influenciadores que queriam vender cursos começavam a passar. E aí o mercado cripto ele ficou muito mal visto, né? Porque, putz, olha lá, parece esquema, parece coisa ruim. Ele consegue, eu não consigo, uma coisa assim. Exato, e você gera esse FOMO, né? Então, assim, para você ter uma... Hoje, a cripto, por estar na CNN, por exemplo, por estar no Banco Central, por estar no grande debate, ela acaba sendo mais séria, né? Então, os investidores de cripto hoje são mais sérios. Todo mundo sabe que ninguém vai ficar bilionário ou investir comprando Bitcoin. Você vai ter um lucro muito grande, mas isso é parte de uma estratégia de carteira. Com uma Selic a 15% ao ano, você vai comprar só cripto? Não, é difícil. Então, você, beleza, mantém lá seu CDB, só não do Banco Masters, mantém o seu CDB lá investido direitinho, mas para lucrar, para dar essa segurança, e aí na sua porcentagem de ativos mais arriscado, beleza, você compra um Bitcoin, você compra uma Petrobras, você compra Então, sim, eu acho que o brasileiro está um pouco mais maduro, ele está aprendendo muito, mas para desmistificar, para tirar essa noção errada do mercado cripto, vai demorar um pouco mais. A gente está caminhando para isso. Muito bem. Luiz de Magalhães aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pela presença e volte mais vezes também aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estarei de volta sim. Obrigado. Obrigada.